Amém. Diz assim, irmãos, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Bem, queridos, aqui começa uma nova etapa, e uma etapa muito importante no livro de Atos dos Apóstolos. Até aqui muitas coisas têm acontecido, e aqui é uma etapa muito importante. Nós vemos no texto lido, e é relatado sobre a igreja de Antioquia, a qual ela é um ponto de partida para a obra missionária que está a ser feita entre as nações. Essa igreja de Antioquia, ela tem uma importância muito fundamental, expandido as missões transculturais em Atos dos Apóstolos. Outro fato importante desse texto que a gente leu é que Paulo ele fará a sua primeira viagem missionária. E com isso seria o momento que iria cumprir o que Jesus falou no momento da conversão de Paulo. Quando Paulo, que antes era perseguidor do evangelho, como nós sabemos, e perseguidor do evangelho era um homem que era muito cruel. Ele vai dizer que era fariseu, que na escola judaica ele sobrepôs conhecimento a todos da sala. Ele vai falar que ele era um homem zeloso da lei, ou seja, um homem altamente religioso. Um homem tão religioso que ao ponto de concernir, acenar, concordar com a perseguição e a morte de cristãos. Esse era Saulo. Um homem que causava temor à igreja de Cristo. Até mesmo no momento que Estevão ele é apedrejado até a morte, está lá a primeira menção e a figura de Paulo lá, segurando suas vestes, consentindo sua morte. Esse era um homem, mas um homem antes de ter um encontro com Cristo. Diz que no caminho de Damasco, Cristo lhe aparece como um reflexo de luz, e ele cai por terra e ele pergunta, e a voz vem aos seus ouvidos:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele questiona, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou a Jesus, a quem tu tem perseguido. E Jesus dá naquele momento instruções, você vai para Damasco, na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá eu vou mandar um homem lá. E no seguinte, Deus fala com Ananias, um profeta, e diz, olha, vai à rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e esse Judas, é porque o nome Judas era o nome popular da época, irmãos, tá bom? Para não ter nada confuso aqui. E Deus fala, vai lá na casa desse homem, tem um homem lá, Saulo, e você vai orar por ele, e ele vai ser recobrado de sua saúde, porque Saulo ali naquele momento estava cego e muito debilitado, já há 3 dias sem se alimentar. E diz que Ananias, quando recebe aquela ordenança de Cristo, ele ainda indaga, mas Senhor, tenho ouvido falar que esse homem tem causado muito mal aos teus santos. A fama de Saulo não era muito boa, não. Era péssima. Um homem perseguidor, causava males. E diz que Jesus replica a Ananias e diz, vai, porque ele é vaso escolhido para pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Aqui mostra, irmão, a promessa ministerial na vida de Paulo. O quanto ele era importante para a propagação específica do Evangelho. Primeiro, aos gentios, ou seja, as nações, as outras nações, várias culturas que serviam a vários deuses, o povo pagão. E também isso significa que ele ia ter que fazer viagens internacionais. Ele é vaso escolhido para ir aos gentios, aos reis. Isso mostra que ele ia ter que pregar aos magistrados, às autoridades da época, os governantes da época, mostrando um ministério fantástico. Ele ia ter contato com as autoridades, e ele ia, através desse contato, evangelizar autoridades. E os filhos de Israel, os religiosos, a nação a qual que Jesus veio para ele, mas não receberam. A raça zelosa da lei, mas que necessitava também ser evangelizada. Ou seja, um ministério fantástico, usado de uma forma fantástica, mas ele dá continuidade. Mas eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor de meu nome. Então aqui Paulo ele vai fazer, a partir de Antioquia, sua primeira viagem missionária. Então aqui nós podemos ver, irmãos, 2 fatos importantes sobre o texto que nós lemos. E essa viagem ela começa pela cidade de Seleucia, e depois eles navegam para o Chipre e Salamina, onde pregaram, e foram para Pafos. Então é exatamente esses locais que o texto fala que se inicia a primeira viagem missionária. Só que com esse texto, irmãos, nós vamos aprender muito importantes sobre que a igreja precisa fazer missão. Esse é o tema da mensagem, e que venhamos a aprender esse tema, guardar no nosso coração, todos nós, que a igreja precisa fazer missão. Esse é meu objetivo, se assim a graça de Deus me permitir, até o final do discorrimento dessa mensagem. Em primeiro lugar, é o tema da mensagem. A igreja precisa fazer missão. A igreja, ela precisa fazer missão. A gente vai ver no texto que a gente leu, que na igreja de Antioquia, essa igreja, irmãos, ela foi plantada, provavelmente, por alguns irmãos que vieram dispersos de Jerusalém, a momento de Estevão. Diz a Bíblia que quando Estevão ele é apedrejado, foi o primeiro mártir, o primeiro homem a ser morto, fora Jesus, claro, mas homem mesmo ser morto pelo Evangelho. E a Bíblia diz que houve uma dispersão muito grande após o apedrejamento de Estevão, e muitos foram para vários lugares. Não há certeza, mas o contexto histórico ele afirma que há uma grande possibilidade de essa igreja ter sido fundada por irmãos dispersos. E para se converter, ele não é aceito, voltando um pouco para Paulo, ele não é aceito de cara pelos apóstolos,
Porque um homem que antes perseguia a igreja agora passa a ser ele diz que se converteu, e com muita prudência dos discípulos, eles não aceitam logo de cara Paulo, e ele passa cerca de 10 anos na Arábia, em Tarso, e mais 3 anos na Arábia. Mas diz que está havendo um avivamento na igreja de Antioquia, e Barnabé lembra de Saulo, vou lá buscar ele para a gente ir para lá e servir. Quando eles chegam lá, irmãos, eles começam a agregar muito naquela igreja em conhecimento, e aquela igreja começa a crescer, aquela igreja começa a ter muita qualidade, principalmente no que se diz a ensino. No versículo 1 vai dizer que a igreja tinha doutores e profetas a saber. Ou seja, era uma igreja que ela tinha mestres, que ela tinha doutores, que ela tinha conhecimento. A gente igreja que tinha um ensino belo. Se é destacado isso, e quando fala homens que iam a palavra com fidelidade, ou seja, era uma igreja, irmãos, que exalava muito conhecimento, que tinha uma boa doutrina, mas com interesse, e vai até falar quem é: Lúcio, Manaés, Simeão, Barnabé e Saulo. São esses aí que incorporam um grupo de mestres e doutores daquela igreja. Mas eu acho interessante que mesmo assim, quando eles estavam reunidos, jejuando e orando, o Espírito Santo fala e diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho designado. Que obra seria essa? A obra missionária. E é com isso que a gente aprende que a igreja precisa fazer missão. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Antioquia, ela tinha palavra, ela tinha pregação, ela tinha ensino, mas lhe faltava alguma coisa. O que seria essa coisa? Fazer missão. Então a gente aprende que uma igreja só está completa quando ela faz missão. Nós podemos ter, irmãos, grandes mestres ensinando a igreja. Nós podemos ter um belo grupo de louvor na igreja. A igreja ela pode oferecer bons estudos aos irmãos. Os líderes podem ter um bom seminário teológico. A igreja pode oferecer conferências e até conferências missionárias. A igreja pode ter escola bíblica dominical e uma boa doutrina, mas se ela não faz missão, lhe falta alguma coisa. Ah, irmão, você tem alguma coisa contra isso? Deus me livre da fé, coisa boa ter tudo isso. Mas o que a gente aprende sobre a igreja de Antioquia é que não adianta a gente ter tudo isso e esquecer uma parte fundamental que faz parte da igreja, é uma exigência da igreja, que é fazer missão. É aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é uma ordenança que Cristo dá. Ele não está dizendo: ó, se vocês quiserem, vocês vão. Se der tempo, vocês vão. Em última instância, vocês vão. Mas Jesus, ele traz uma ordenança para a igreja de Cristo, que nós teríamos que ir por todo mundo, em todo lugar, isso se remete a todo tempo, e pregarmos o evangelho. Então, quando eu falo a igreja só está completa, eu posso trazer para nós cristãos. Um cristão, ele só está completo quando ele está evangelizando e fazendo isso. Quando ele tem o prazer de contactar as pessoas do evangelho, de comunicar às pessoas da libertação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, não adianta, temos conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. E tem até pessoas que gostam de mostrar muito o seu conhecimento, exalar conhecimento. Mas não adianta nós termos conhecimento, exalarmos conhecimento, se nós não estamos preocupados em levarmos o evangelho aos perdidos. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, irmãos, toda igreja, ela é fruto de missões. Toda igreja, ela é fruto de missões. Essa igreja aqui, ela é um fruto de missões.
Portanto, todas as igrejas que você conhece, elas são frutos de missões. Toda igreja que você olha, tem algo de missão que fez ela iniciar. Mas se eu trazer para nós, todos nós também, cristãos, confessos, professos, somos também frutos de missão, de uma forma individual e pessoal. Alguém chegou para mim e investiu em missões para que alguém viesse chegar até a mim, algum conteúdo viesse chegar até a mim e eu fosse evangelizado. E cada um de nós somos fruto de investimento de missão. Alguém investiu, alguém pagou um determinado preço, alguém teve uma coragem, uma ousadia, investiu. E nem que seja um panfleto, nem que seja uma palavra, nem que seja uma pessoa que teve coragem de chegar até você, mas todos somos fruto de missão. Então é por isso que se remete aos nossos ombros de evangelho. Porque não há outro método, irmão, de expansão de igreja a não ser missão. E esse negócio de, irmãos, mas a gente fala da eleição e Deus já sabe quem é que vai ser salvo e quem não. Isso é assunto para outra pregação. E as pessoas que utilizam isso estão muitas vezes utilizando desculpa para o seu comodismo e não estão reconhecendo o seu pecado de omissão do Evangelho. Eu vejo nas Escrituras e ela afirma que o homem que mais falou de eleição foi o homem que mais evangelizou nessa terra. Chama-se Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, não rapaz, eu vou falar aqui das eleições e porque é que ele não encaixou a questão. Não, vocês não precisam evangelizar. Precisamos sim. Então tá cheio de camarada na internet, se dizendo mestre, pregador de internet, que não tem coragem de falar do evangelho para ninguém. Até se confiando nisso. Vai nessa. Vai pagar um alto preço por omissão. Temos que pregar o evangelho, irmãos. A todos. A situação que nós vivíamos, é só nós se compadecer pela situação que nós vivíamos. Alguém investiu em missão, então temos que... Cristo já nos trouxe para a sua presença, tirou as escamas dos nossos olhos, saímos da cegueira espiritual, e tudo isso para quê? Só para estarmos aqui? Isso para dizer que somos crentes? Não, mas para também anunciarmos o evangelho aos perdidos, em todos os lugares. E vemos, irmãos, a urgência do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala lá naquela reunião dos irmãos de uma forma tranquila, não. Mas é uma urgência. Estavam lá os homens. Saulo, Barnabé, Simeão, Manaim, Lúcio, se reunindo. O texto vai dizer no versículo 2, orando e jejuando. E diz que o Espírito Santo fala no momento daquela reunião a eles: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho designado. Então a gente pode ver a urgência do Espírito Santo para se pregar o Evangelho aos perdidos. A gente vê que aquela missão era inquestionável pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, há uma urgência para anunciarmos o Evangelho aos perdidos. Porquanto vivemos em um mundo decaído, defraudado, leis de Deus, leis que são contra a palavra de Deus, ou tudo aquilo que Deus instituiu, são sendo criadas cada dia mais. Nós vemos escárnio, nós vemos blasfêmia. Cada dia uma determinada cultura satânica tem surgido e invadido todos os ambientes de comunicação, tentando invadir a mente das pessoas, tentando invadir precocemente a mente das crianças. Então, urgência para nós pregarmos o Evangelho. A gente vê o casamento gay sendo cada dia mais aprovado.
cada dia mais seus ativistas escarnecendo de Deus. Há pouco tempo a gente viu um evento criado, um evento ativista desses, onde juntou uma multidão de gente e um sujeito lá, sem roupa, sendo gay, encenando Cristo, fazendo um papel de Cristo. E todos dizendo que era para crucificar Jesus, todos participando daquela patifaria, daquela blasfêmia em nome de Deus. Ou seja, irmãos, a gente vê com isso o quê? Algo para nos amedrontar? Algo para nos causar medo? Algo para nos fazer acovardar? Não, mas algo que nos mostra a urgência para nós nos portarmos como crentes que pregam o Evangelho de Cristo Jesus aonde nós estivermos. Nós vemos pela urgência que ainda há de pregarmos o Evangelho. Vemos a liberação das drogas, a violência aumentando de uma forma devastadora. Ontem eu vinha do trabalho, fiquei até um pouco mais tarde, eu saí no horário de 2 horas da tarde, mas eu fiquei até 4 horas da tarde. Eu vi na minha frente um adolescente sendo roubado sua bicicleta. E o pobre ficou desesperado, eu vi na minha frente. Quando eu saí da empresa que eu entrei, aquela reta ali, para quem sabe ali, aquela reta da empresa que eu trabalho, eu vi assim, a uns 100, acho que não chegava nem a ser 100 metros de distância. O rapaz pegando a bicicleta, subindo na moto e saindo. E o rapaz ficando desesperado. Eu ainda parei, algumas pessoas pararam, não tinha o que fazer. Rapazinho bem parecido. Os camaradas da moto também, aparentemente, parecia ser bem parecido. Então eu fiquei a meditar, rapaz, o tamanho da violência como tem aumentado. A criminalidade da forma que tem aumentado. Onde a gente vê os noticiários. Programa esses noticiários, o tempo não dá para mostrar tanta desgraça que se é mostrado. As mídias que espalham notícias ruins, é a todo vapor, a todo momento tem uma notícia ruim. E a violência, ela tem aumentado de uma forma devastadora, irmãos. Em todos os lugares, principalmente também no nosso país. Isso nos remete, irmãos, ao quê? A pregarmos o Evangelho. Pedofilia, o aborto, cada dia mais a maldade humana aumentando. Mas nós temos, irmãos, um antídoto para libertar o homem desse mal, de transformarmos o aspecto dessa sociedade. Isso se chama o Evangelho de Cristo Jesus. Então há uma urgência para pregarmos o Evangelho. Temos que ter em mente, irmãos, o valor das almas. Uma alma vale muito. Qual é o valor de uma alma? É R$1 milhão? Não. Não, irmãos, é em formato de ouro. São tantas barras de ouro, o valor de uma alma, um diamante, não. O valor de uma alma só é uma moeda que pode pagar por uma alma. O sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Esse é o valor de uma alma. Então, quando nós temos em mente o que é que está... Isso aqui dá para nós vermos, irmãos, com o que lidamos. Uma coisa muito valiosa, que é uma alma. Em segundo lugar, alma são eternas. E ela vai passar ou a eternidade no inferno, em condenação eterna, onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, sendo atormentado por todo sempre, ou no gozo, paraíso, alegria eterna. Almas são eternas, então nós lidamos com coisas que são valiosíssimas, que nada pode pagar o valor de uma alma, e também lidamos com coisas eternas. Então nos remete à responsabilidade que nós temos. Nós lidamos com coisas eternas e valiosas. Então a partir de hoje nós olharmos diferente para aquele nosso colega que é ímpio e que a gente nunca pregou o Evangelho para ele. Isso remete a nós chegar no nosso trabalho com um olhar diferente, que as pessoas estão caminhando para a condenação eterna. E que se Deus o livre,
Deus o livre, uma pessoa dessa, vinha a falecer precocemente, ficar um peso gigantesco na nossa consciência, como muitas vezes fica e já ficou muitas vezes na minha mente. Meu Deus. Uma notícia, uma ligação, meu Deus. Será que eu contribuí alguma coisa, pelo menos para comunicar o evangelho para essa pessoa? Será que eu fiz a minha parte como atalaia e disse, ó, vem ali, o mal vem a justiça, vem a condenação. Será que eu fiz isso? Ou eu fui omisso? Nós lidamos com coisas eternas. Coisas eternas. Mas, a prosseguirmos, nós podemos ver a importância da igreja fazer missão. Aí talvez você diga assim, irmãos, eu vi a importância, mas eu quero fazer missão. Irmão, vamos fazer um curso? Vamos fazer missão? Não daria tempo de trazer um curso aqui nessa pregação. Mas por isso o texto vai nos falar algo muito riquíssimo, para nós aprendermos e nos prepararmos para fazer missão. Primeiro o texto nos mostra o que aqueles irmãos estavam fazendo, antes do Espírito Santo falar para eles. Diz que eles estavam orando e jejuando. Ou seja, eles mostravam intimidade com o Senhor. Barnabé e Saulo, eles não foram mandados à toa, não. Rapaz, tá aí os bichinhos, vamos escolher eles dois aqui, ó. Estão sem fazer nada, estão aí. Vamos pegar eles e mandar para uma obra missionária, não. Houve uma preparação. Mostraram intimidade com o Senhor. Eles buscavam ter comunhão. Buscavam ter comunhão com aqueles que ele iria anunciar. Você quer pregar o evangelho? Você quer falar do amor de Deus para os perdidos? Quando eu digo isso, irmãos, está cheio de gente no nosso trabalho. Às vezes é aquela pessoa que você menos imagina é a que vai dar mais ouvido para o evangelho. Está cheio de gente na nossa família, na nossa rua, em todo lugar. Você pode até ser parado em qualquer lugar, no momento que você nem imagina, e abrir-se uma porta para a pregação do evangelho. Mas é necessário que a gente se prepare a nossa intimidade com Deus. Muitas pessoas têm distorcido a questão de orar e jejuar como uma forma de conquistar algo de Deus de forma financeira. Muitos limitam a oração como somente um momento que vai ser pedido muitas coisas ao Senhor, e essas coisas são necessidades, não vou falar necessidades fúteis, mas necessidade que a gente tem mesmo. Necessidades cotidianas, financeiras. Mas muitas vezes a gente esquece, irmão, da necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus. Uma das coisas mais importantes que nós adquirimos através da oração e do jejum é a comunhão com Deus. Temos comunhão com aquele da qual nós vamos falar para as pessoas. Eu só posso falar daquele que eu conheço. Se eu for falar para uma pessoa, deixa eu dar exemplo do irmão Alisson, eu conheço ele há 6 anos. Tem muitas características dele que eu conheço. Eu vou, por idade que eu tenho ele de 6 anos, eu vou dar muitas características dele para uma pessoa, porque eu tenho intimidade com ele. Eu vou revelar um negócio para os irmãos. Ele não gosta de amendoim. Não é verdade? Ele não gosta de amendoim. Então, se você for preparar qualquer coisa, um dia chamar o Alisson, se tiver amendoim, não ofereça a ele. Ou seja, irmãos, é um conhecimento que eu tenho sobre um gosto dele, que é fruto de uma intimidade que eu tenho com ele de 6 anos. Assim é Jesus. Uma pessoa indagar você quem é Jesus, querendo ouvir o evangelho, como é que você vai dar as características de Jesus? Você vai falar da pessoa de Jesus se você não tem intimidade com Jesus? Aí você vai se esforçar, se cuidar que não você vai falar, mas é de outra pessoa. Cuidar que não está falando de características que não é aquelas características de Jesus. Então temos intimidade com o Senhor. E essa intimidade também se remete a conhecimento da palavra. A igreja de Antioquia, aqueles irmãos estavam ali, mestres. Em umas traduções fala mestres e profetas. Outras traduções também falam doutores. Portanto, a gente pode ver que a igreja de Antioquia tinha palavra, tinha conhecimento. Eram homens que se dedicavam às escrituras, ao estudo da palavra. Então, uma coisa importante de nós nos preparar, irmãos, estudarmos a palavra.
Eu me lembro quando eu fui me preparar no início para evangelizar as pessoas, eu comecei a pegar textos, tentar memorizar, tentar compreender textos que falavam do evangelho, para me passar para as pessoas. Você ter conhecimento, eu não estou falando para você se tornar um hábil pregador, mas você ser um comunicador do evangelho. Porque uma coisa, irmãos, é triste para nós cristãos. Eu vou usar até uma expressão do colega meu de trabalho, é uma derrota muito grande para um cristão, ele não saber um versículo para citar. Se for fazer uma gincana e perguntar a ele na gincana, João 3,16, ele não saber dizer. O único versículo que ele sabe dizer é Jesus é bom. Havia esse crente que o único versículo que ele diz é Jesus é bom? Ou seja, irmão, não existe esse versículo. Mas é tanto dito pelas pessoas que tem gente que acha que é um versículo. E Jesus é bom? É. Mas é só o que as pessoas decoram. Eu não quero ser áspero com isso, irmãos, e exigir para vocês ficarem malucos com isso. Mas que entendamos a importância de adquirirmos conhecimento do evangelho que a gente creu. Nos esforçarmos, irmão, nos preparar. A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes, são mais hábeis que os filhos da luz. O camarada está lá no mundo fazendo o que não presta, todo organizado, adquirindo conhecimento. Eu vendo um trecho na entrevista do Cabrini com aquele Fernandinho Beiramar. Não é isso? Um homem altamente inteligente, altamente persuasivo. E o Cabrini, por ser um excelente jornalista, ele tremeu na base para entrevistar ele. Porque ele disse que o Fernandinho Beiramar, por ser muito inteligente, mestre da persuasão, ele ficou com medo. Mas ele trouxe lá uma excelente entrevista. Diz que ele lê cerca, eu vi falar, isso não foi na entrevista não, 3 livros por mês. 3 livros por mês. Para manter a mente dele capacitada. Um homem que utiliza isso, até sua inteligência, para o crime. E eu pergunto, e nós? Será que nós temos utilizado o nosso amor, a nossa paixão pelo evangelho para fazer pelo menos a metade em prol do evangelho? Adquirirmos conhecimento. Às vezes eu fico a meditar, irmãos. Eu gosto de filmes, eu gosto de série, eu converso com os irmãos aí também. Eu gosto de ir para o cinema. Não tem nada errado com isso. E se eu dissesse que tivesse alguma coisa errada, eu estaria sendo hipócrita, até legalista com isso. Mas quantas vezes, irmãos, eu digo por mim, já zerei séries, filmes, eu vou dizer por mim. Mas vamos lá, todos nós. E as escrituras? E muitas vezes é deixado de lado. Os livros que ajudam muito a aprendermos com outros homens até que já morreram. Deixamos de lado. E me diga uma coisa, irmão, como que nós vamos comunicar e falar de Jesus sem termos conhecimento de Jesus? Então, a importância de aprendermos da palavra de Deus. A preparação na igreja missionária. Mas outra coisa importante que faz o processo de preparação, isso é muito importante. Você vai orar, você vai jejuar, procurar intimidade com Deus, você vai estudar a palavra, você vai ler livros, você vai correr atrás do Marco, perguntar coisa a ele. Você pode correr atrás dele, irmão. De mim não, mas é dele. Viu? Mas é dele. Porque ele sabe mais do que eu para responder muitas coisas. Mas o que é que acontece? Tem uma coisa muito importante. Você vai fazer tudo isso, aí você encerra fazendo isso. Sabe o quê? O anonimato de Deus, que se remete a um espírito humilde. E eu acho interessante que Saulo, quando ele se converte, um homem doutor da lei, fariseu, um homem que portava um grande conhecimento, uma posição muito privilegiada em meio aos judeus, em Israel. Mas o que é que acontece? Esse homem se converte ao evangelho. E quando ele se converte, a gente voltando ao que foi falado na introdução, que diz que ele cai por terra, é levado da casa de um homem chamado Judas, e Deus fala com um profeta chamado Ananias. Não foi isso que a gente falou? Mas o que é que acontece? Deus fala, Ananias replica, Senhor, ele tem causado muito mal aos seus santos. Só que
Deus fala com Ananias, ó, esse é um vaso escolhido a pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E eu não falei que ele ia ter um ministério fantástico? Não vou nem repetir, ele ia ter um ministério fantástico. Ia ser muito usado na presença de Deus. E ele se converte. Diz que quando ele entra na cidade, ele começa a pregar o evangelho rapidamente. E quando ele começa a pregar o evangelho, muitos começam a ficar confusos. Como é que pode esse homem veio para cá, pegou carta aqui para entrar na cidade de Damasco, e agora ele está pregando o evangelho? Os caras confusos. Mas muitos se irritaram e ele teve que descer num cesto. Aí esse homem vai para onde? Vai procurar os discípulos de Jesus. E quando ele chega lá, os discípulos não aceitam. Sabe por que ele vai procurar os discípulos de Jesus? O Hernandes Dias Lopes, num livro seu sobre o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma tese sobre isso, e eu utilizo essa tese, que aprendi com ele. Que possivelmente, essa teoria afirma que Saulo ali, ele não tinha entendido ainda. Ele tinha acabado de se converter. A necessidade que ele tinha de ser moldado primeiro por Jesus. Talvez no seu coração ainda tinha um orgulho por ter conhecimento. E os discípulos de Jesus, homens iletrados, homens que não tinham títulos. E talvez se passe pelo coração daquele homem. O coração humano é corrupto. Eu sou a pessoa essencial para liderar a igreja de Jerusalém. Talvez não pensando de uma forma má, mas pensando, eu vou lá, vou agregar muito, vou ajudar muito aqueles irmãos iletrados. Eu tenho conhecimento, eu sou Saulo, eu tenho autoridade, eu tenho nome. E ele vai para Jerusalém, mas diz que lá os irmãos não aceitam. Não, vamos aceitar não. Penso eu que fosse eu e o Marco, talvez ia ficar prudente, o homem, né, perseguindo a igreja. Rapaz, ele vai só se introduzir aqui, e quando a gente baixar a guarda, mata todos nós. Mas o Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele vai falar que era como fosse uma forma do próprio Deus usando os discípulos para não aceitar ele. Sabe por quê? Porque ele vai para Tarso, passa-se 10 anos. Um homem que diz que ia ser vaso escolhido para pregar, para fazer uma obra gigantesca, tem que ir passar 10 anos na sua terra natal, no anonimato. Mas provavelmente aquele é um período que ele vai meditar sobre sua trajetória. Naquele período de anonimato é um período que ele vai deixar de depender de suas capacidades, de seus títulos, e depender de Deus. Então a gente pode ver, irmãos, por isso aqui, a importância de nós entendermos o anonimato. E eu lembro que quando eu preparei esse sermão meu aqui, irmãos, ele é antigo, eu não lembro se foi 2016 que eu preguei a primeira vez. Mas eu sempre falava, irmãos, temos que entender o anonimato de Deus. Isso não para nos vangloriar, mas de lá para cá eu passei por uns períodos desses de anonimato. E eu já tive muita dificuldade em muitas coisas. Mas uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi esses períodos de anonimato. Pessoas até debochadas de mim. Rapaz, o Francisco Facão. Quem era o irmão Francisco? Agora só esquentando banco em igreja. Mas foi um momento de tanta felicidade, porque essa palavra consolou tanto o meu coração, de que se chegasse o dia de eu estar nesse momento de anonimato, era necessário. E foi necessário. O anonimato de Deus, irmãos. Nós entender que primeiro a gente tem que aprender, porque é nesse período que Deus vai moldando o nosso caráter, Deus vai moldando a nossa humildade. Vivemos em um contexto contrário, irmãos, em que muitas vezes querem fama e reconhecimento. Vivemos em um período até mesmo da igreja evangélica que as pessoas querem ser estrela. E não, irmãos, não há estrelas na igreja. Não há palco aqui. Aqui não é uma vitrine para mostrar meus talentos como um produto a ser consumido por vocês. Não. Somente um aqui pode brilhar, e esse é Jesus. A glória humana, ela é uma vanglória.
Ela é igual a erva do campo. A glória aqui ela tem que ser dada somente a Cristo Jesus. E o anonimato de Deus, ele nos faz dar esse sentimento de dependermos de Deus, de sabermos que é Ele que nos usará. Então a gente pode ter capacidade que for de pregar, de louvar, de servir. Mas temos que passar por esse momento para Deus nos moldar e aperfeiçoar aquilo que Ele nos deu. O que é que adianta? Aperfeiçoar. Se Ele não nos aperfeiçoar, irmãos, a obra de Deus não é somente dotada de capacidades externas. Existem muitas pessoas dessa caminhada cristã que até têm uma capacidade boa para comunicar o Evangelho, para servir a igreja, mas que muitas vezes se desfalece por quê? Não aceitam e não passaram pelo anonimato de Deus. Então, se você estiver passando, se você passar por esse período de anonimato de Deus, aceite-o. Eu aprendi uma coisa no início do meu ministério: não corra atrás de oportunidade. O pastor Lílio Gaspar me ensinou isso. Não corra atrás de oportunidade, não corramos. Que no momento certas oportunidades virão. Se prepare para que no momento certo você esteja preparado também. Para que assim a glória seja dada totalmente a Cristo. Então, anonimato. Porque antes de liderarmos, irmão, temos que auxiliar. E o anonimato de Deus, ele faz isso. Auxiliar, auxiliar, auxiliar. A Bíblia diz que antes de Josué entrar na terra prometida, antes ele auxiliou Moisés. Eliseu, antes de receber a porção dobrada da unção de Elias, ele auxiliou Elias. Timóteo auxiliou Paulo. Isso serve de preparação. Sabe aquele tipo de pessoa que mal começou sua caminhada cristã, ele não aceita ser liderado, ele não aceita liderança, ele não quer aprender dos outros, não vai evoluir. O anonimato de Deus, ninguém chega ao topo da montanha, irmão, sem chegar por baixo. Então, nós passamos por esse processo. Mas outra coisa, irmãos, fundamental para nós aprendemos já que a igreja precisa fazer missão, aprendemos algumas coisas importantes sobre a preparação, mas uma verdade que a gente tem que saber é os desafios. Você vai ficar eufórico, ô irmão, vou me preparar e vou. Só que quando você for, virá os desafios. E os desafios, irmãos, a gente vê pelo texto. Diz que Saulo e Barnabé, eles são enviados pelo Espírito. E eles vão para um local chamado Salamina. Depois passam por Seleucia. Dali eles navegam para o Chipre. Quando eles chegam no Chipre, tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo. E diz que esse homem era um homem muito curioso. Essa palavra curioso se remete que ele era um homem de mente aberta. A gente conhece a expressão mente aberta. Ele estava sempre a ouvir as novidades do momento. E diz que ele muito se interessava em ouvir a exposição do Evangelho vinda de Barnabé e Saulo. Só que com ele tinha um mago, Bar Jesus. E esse Bar Jesus, a palavra Jesus, ela era um nome comum da época, tá bom, irmãos? Não tinha nada a ver com Cristo, com Jesus. Jesus era o nome comum da época. Como Pedro, como João. Muitas pessoas tinham o nome de Jesus. E a palavra Bar é filho. O pai desse homem era Jesus. Bar Jesus, filho de Jesus. Mas que também mais à frente vai dizer o nome dele, que era Elimas. E esse homem era um mago, um encantador. E esse homem, ele funcionava como um charlatão religioso, que ele fazia um espetáculo para o procônsul, e o procônsul lhe pagava dando algo financeiro. E esse homem começa a impedir Barnabé e Saulo de pregar o evangelho para o procônsul, servindo assim de um desafio. O que é que estava em jogo para ele? A sua forma de arrecadação de dinheiro, como se fosse o seu emprego, e servindo assim como um desafio, o desafio do engano religioso. Esse é o desafio que nós enfrentamos. Por quê?
a várias religiões quando a gente vai para o campo missionário, quando a gente vai pregar para as pessoas. São pessoas de diversas culturas e diversas religiões. Vemos a religião muçulmana, que já chega a 1.300.000.000, segundo o último censo que eu peguei. A gente vê uma religião católica romana com 1 bilhão de praticantes, 900 milhões de hinduístas, 360 milhões de budistas, 40 milhões de pessoas que são desviadas do Evangelho, 1.300.000 testemunhos de Jeová, a Índia com cerca de 30 mil deuses. E nós vemos que as seitas são bem estratégicas e organizadas, como o Marcos, ele sempre fala, nosso pastor sempre fala aqui, que a gente já tem isso, muitas dessas aqui, na Tabatinga, em nosso meio, engoldando as pessoas. Uma hora ou outra a gente conhece uma pessoa que está simpatizando uma dessas falsas religiões, nos servindo assim como um desafio. E dia após dia engoldando milhares de pessoas, para que não venha ouvir a verdade. Cada pessoa dessa, irmãos, quando começa a se envolver e se engoldar com a falsa religião, mais blindada ela fica para se ouvir o Evangelho. E o propósito de Lucas, irmãos, é afirmar que o Evangelho de Jesus não se confunde com sincretismo no grego. Portanto, a força do mal não impedirá a graça triunfante de Cristo. Mas outro desafio, irmãos, que ele é existencial, o desafio de se ter cooperadores. Vemos a dificuldade e a escassez de pessoas para realizar e ajudar na propagação do Evangelho. E muitas vezes, irmão, há um comodismo de nossa parte para isso. Há um comodismo. Uma coisa que nessa minha caminhada eu observei, irmãos, sempre vai ter muito trabalho para pouca pessoa. Vocês me desculpem, mas é uma verdade, é um fato isso. Sempre vai ter muita coisa para pouca pessoa. Infelizmente. Deixa eu dar um exemplo. Trabalho com criança, nossa. Eu não estou fazendo uma crítica. Deus me livre fazendo crítica para a igreja ou desabafo, eu sou contra isso. Pelo contrário, os irmãos aqui são uma bênção. Mas eu sempre falo com eles, rapaz, sempre é muita coisa. E eu até disse, Alex, isso é comum. Sempre tem muito trabalho para pouca gente. Eu entendo. Só que, irmãos, muitas vezes há um comodismo de nossa parte para isso. Não estou falando, relacionando, me limitando ao culto de criança, não. Mas há tudo. Há um comodismo de nossa parte. E é como se, quando você não deixa de ir, sobrecarrega quem está indo. E me coloco também como uma pessoa que muitas vezes não está cooperando como deveria cooperar. Ou quantas vezes já deixei de cooperar como poderia ter cooperado. Vamos pondo aqui como perfeito. Não, estou fazendo parte aqui. E há um comodismo e a gente causa peso, irmãos. É como se fosse um peso que estava sendo levado por várias pessoas. Mas um vai saindo de baixo, outro sai. E sobrecarrega aqueles que vão tentar levar até o fim. Então é um desafio se ter cooperador. Falo até mesmo a questão de obras missionárias. Plantação de igrejas, onde muitas vezes o obreiro se mata sozinho, não tem uma pessoa para ajudar. Falta-se cooperadores. Enquanto as megas igrejas estão lotadas de pessoas. Pastores ao redor, cheio de obreiro. Vou usar aqui a linguagem nossa popular nordestina, cheio de babão. Só lá ao redor do pastor babando o pastor fluente. Então, nem aí para ajudar às vezes um missionário. Então, nem aí para ajudar num culto, alguma coisa. Você viu o desafio de se ter cooperador. Mas outro desafio, irmãos, é o desafio financeiro. Há uma frase que vai dizer que missão é feita pelos pés dos que vão, do joelho dos que oram, mas também das mãos dos que ofertam e contribuem. A gente vê o desafio financeiro. Terça-feira, nós tivemos a honra de conhecer o pastor João Filho. Isso, pastor João Filho. Que é até um dos missionários que a igreja aqui, ela manda a contribuição mensal.
E eu queria muito conhecer ele, irmão. Fiquei muito feliz de conhecer aquele jovem. Me influenciou muito, muito mesmo. Eu queria ter conversado mais com ele. Mas o relato maior dele era a dificuldade. Principalmente, entre tantas dificuldades, a financeira. Ele conversando com a gente. E assim, irmãos, eu cheguei em casa muito abalado, muito envergonhado de mim. Muito envergonhado. Esse foi o sentimento que eu senti. Por eu ver um jovem daquele, com tantas qualidades, com tanto conhecimento, padecendo por missões no interior e padecendo principalmente financeiramente. Não tão tranquilo com sua questão financeira. Rapaz novo, como o pastor Marcos já falou, um rapaz muito conhecimento, poderia se esforçar, arrumar um emprego bom, passar em qualquer concurso, ser até mesmo professor de teologia num bom seminário saudável. Mas não, tá lá, missões, padecendo. Mas eu pergunto, padece financeiramente, por quê? Primeiro, pela nossa falta de amor com a obra missionária em questão de contribuir financeiramente. E também pela falta de amor de megas igrejas, que tem condição também de tirarem um pouco de sua estrutura e se preocupar mais com a pessoa do missionário. E eu aprendi outra coisa também. Da mesma forma que sempre a igreja vai padecer de cooperador, também sempre vai ter uma necessidade financeira. Fico feliz porque Deus sempre vai suprir. E talvez a gente pense assim, irmão, mas é tão pouco, eu não quero aqui, irmãos, me comportar igual um charlatão. Forçar ninguém a contribuir, a dar sua contribuição mensal. Mas, irmãos, talvez você pergunte, irmão, mas é tão pouco que eu tenho. Mas muitos censos que envolvem missão afirmam que muitas missões são mantidas por irmãos assalariados, até muitos que não chegam a ser nem assalariados. Nós fazemos o nosso melhor, irmão, com amor, que vai ser bem útil. Lembra que eu falei do peso que muitos estão levando sozinho? A questão financeira também. Fazemos a nossa parte financeira, claro. Uma coisa importante é como se está sendo utilizado. Tem cheio de igreja aí, está tendo muita contribuição financeira, não é destinado nada à missão, é utilizado por um charlatão que só está preocupado em ostentar. Não contribua. É muito importante você saber como que está sendo utilizada as contribuições. Igreja que não tem prestamento de conta, igreja que quando é informado alguma coisa que se é utilizado o dinheiro dos irmãos, sempre é falado de uma forma meia boca, nem é falado. Sai fora dessas igrejas. Ele nem conversa. Uma igreja que é transparente, que se é investido na obra de Deus, que tem um homem de Deus que se dedica ao estudo, que se dedica à piedade, que se dedica a ser prestativo com os irmãos. Uma igreja que investe em missão. Essa igreja aí ajuda ela, coopera ela, envia dinheiro para missões. Pode ter certeza. E assim, irmãos, encerrar com esse desafio, mas o resultado do desafio. O resultado para a gente encerrar. O resultado, ele virá através da perseverança. Através da perseverança. O texto vai dizer que quando Elimas, o encantador, ele começa a se opor a Barnabé e Saulo. Diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia do Espírito Santo, olha para ele, filho do diabo, cheio de todo o engano, até malícia, e toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessará e perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Mesmo instante, irmãos, diz que caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Versículo 12 do texto que a gente leu, vai dizer o quê? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Portanto, a gente pode ver que Elimas ficou cego, procurando quem guiasse pela mão. E eu vou até ilustrar até os apóstolos. Rapaz, fica aí mesmo agora, quero ver tu atrapalhar.
Vem cá, procônsul. Pregaram e ele creu. Tudo isso pela perseverança. Sua alma se rendeu a Cristo. Pela perseverança de Barnabé e Saulo, que agora passou a se chamar Paulo. Então, através, irmãos, da perseverança nossa. Então a gente pode ver, irmãos, que o Evangelho ele ainda é poder de Deus para a salvação. Continuemos. Se já continuamos, não desfaleçamos em pregar o Evangelho, em orar pelas pessoas, em anunciarmos o Santo Evangelho, que as pessoas vão se render a Cristo. E voltando àquela frase, missões é feita com os pés dos que vão, joelho dos que oram, mas também das mãos dos que ofertam. Essa frase que eu acho interessante, que parece que ela é mostrar 3 tipos de pessoas distintas: os que ofertam, os que oram e os que vão. Mas é interessante que a Bíblia, ela nos manda ir. Então não existe somente aquele que oferta. O que oferta, ele ora e ele vai. Ou seja, todos nós temos que fazer missão. Todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.